Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar prosseguimento aí às nossas aulas, falando um pouquinho, começando a falar hoje, na realidade, sobre o saneamento básico. E afinal de contas, o que é saneamento básico, né? Eu escrevi aqui para vocês que é um conjunto de serviços e medidas realizados pelo poder público que envolvem prevenção de doenças e promoção de saúde. E entre esses serviços vão estar o tratamento e distribuição de água potável, que é o assunto da aula de hoje, a coleta e tratamento de esgoto e a coleta e destinação de lixo, tá? Então, saneamento básico, gente, são serviços que o poder público, município, estado, governo federal devem dar à população para evitar a propagação de doenças e dar qualidade de vida à população. Infelizmente, no Brasil, até hoje, a gente não tem todos os lares contando com todos os serviços de saneamento básico. Dependendo do lugar, às vezes nenhum serviço de saneamento básico. E com isso, se proliferam doenças, as pessoas têm a qualidade de vida muito prejudicada. Então, hoje a gente vai falar do tratamento da água e de algumas doenças propagadas pela água, tá? O tratamento da água é importante para tornar a água potável. E o que é a água potável? É a água que a gente pode beber. E é uma água que tem algumas características. Por exemplo, ela não pode possuir cor. Ela tem que estar límpida e transparente. Ela não pode possuir odor. Ela não pode ter gosto, né? A água que chega para a gente, ela não pode ter sabor, né? Lembra o que aconteceu no início do ano, né? Com a pandemia, a gente até já esqueceu isso. Mas no início do ano a gente teve uma crise na SEDAI com a água com gosto ruim, água com gosto de esgoto, enfim. Então, a água ela não pode possuir gosto. Ela tem que estar livre de micro-organismos causadores de doenças ou qualquer outro causador de doença. E ela tem que estar livre de substâncias químicas que possam ameaçar a saúde das pessoas, tá? E aí, por isso, a gente precisa, né, de captar essa água de fontes que não estejam tão poluídas para que a gente possa tratar essa água e torná-la potável. Se a fonte de água for cada vez mais poluída, pode chegar um momento que a gente não consiga tratar essa água de forma adequada e aí ela vai perder a potabilidade. Foi o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. O sistema do Rio Guandu, que é da onde a SEDAI ela tira a água, é cada vez mais afetado pela poluição de indústrias, de residências, com esgoto, resíduos. Aquela água ela fica cada vez mais poluída. E se isso não parar, se nada for feito para tratar, para cuidar do meio ambiente ali, da onde aquela água é captada, vai ficar cada vez mais difícil tratar a água e deixar ela com qualidade suficiente para ser consumida. Então, as etapas do tratamento de água, gente. Aqui vocês já viram isso comigo no ano passado, né? A gente vai olhar de novo. Então, a gente tem a captação da água. Primeiro, a água ela vai ser passar por um tanque de floculação, né, onde vai ser adicionado sulfato de alumínio, cal. E aqui no caso, no esquema já diz o cloro, mas na nossa, é, nas nossas estações de tratamento de água aqui, o cloro ele é adicionado depois, como a gente vai ver. Então, o sulfato de alumínio e cal, eles vão fazer com que a água, a sujeira que está naquela água que foi captada, ela se acumule em pequenos grãos, em flocos. E aí a água ela começa já a ficar mais límpida, mas cheia daqueles floquinhos de sujeira, né? Então essa etapa a gente chama de floculação. Depois ela vai para o tanque de decantação, onde ela vai ficar um pouquinho parada. E aí esses flocos de sujeira que foram formados, eles, como são pesados, eles vão afundar e ficar no fundo ali do tanque de decantação. Então a água acima desses flocos já vai estar bem mais límpida, mas ainda não vai estar totalmente
boa para o consumo, né? As partículas de sujeira mais leves, mais fininhas, elas não decantam, elas ficam em suspensão na água. Então, essa água mais limpa, ela vai para uma outra etapa que é a filtração. Ela vai passar por um filtro de carvão ativado, de areia e de cascalho, aonde ela vai deixar essa sujeira mais leve, mais fininha. Então, depois que ela passa da filtração, né, ela vai estar ali livre dessas partículas de sujeira. Mas o filtro, ele não tira os micro-organismos que causam doenças que podiam já estar ali naquela água que foi captada, nas represas, nos rios, etc. Então é adicionado o cloro, porque o cloro ele vai matar esses micro-organismos, vão tornar essa água livre de micro-organismos contaminantes. Depois essa água vai para o reservatório e vai ser distribuída para a população, a água que já está tratada. Aqui no esquema mostra ali cloro e flúor, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente também faz isso. O flúor ele é adicionado na água, mas não como uma medida de tratamento, mas sim como uma medida de saúde pública, né? Porque o flúor ajuda a preservar o esmalte dos dentes, a evitar a cárie. Então o flúor ele é adicionado na água numa tentativa de auxiliar, né, a proteção da saúde bucal da população. Depois que a gente viu essas etapas de tratamento de água, a gente pode pensar assim: ah, mas depois que a água é tratada, então a gente já pode beber? Se a gente bebesse de rapidinho, direto da saída da estação de tratamento, sim, a água ela sai da estação de tratamento com condições de ser consumida. O problema é que, quando ela é distribuída, quando ela fica nos reservatórios, passa pelos canos até as casas, infelizmente, essa rede de distribuição que a gente tem aqui, ela pode soltar alguns resíduos na água, ela pode acumular ali alguns micro-organismos que podem crescer ali na parede da tubulação ou dentro dos reservatórios, dentro da nossa caixa d'água em casa, se a gente não lavar periodicamente a caixa d'água, ela pode acumular ali resíduos, micro-organismos que podem ali se multiplicar na água. Então, quando a água ela chega efetivamente na nossa torneira, ela já perdeu um pouco daquela qualidade de quando ela saiu da estação de tratamento. Ou seja, ela pode não estar mais 100% própria para o consumo. E aí, o que a gente faz? A gente precisa filtrar a água em filtros que podem ser como esse da foto, ou podem ser aqueles filtros acoplados ali na torneira, né? Porque o filtro ele vai tirar da água essas impurezas que a água adquiriu no caminho, ali, no processo de distribuição até a nossa casa. Então o filtro ele vai ter, né, um elemento ali de cerâmica em volta, que poroso, que vai permitir com que a água ela passe e uma sujeira mais grossa não consiga entrar dentro do filtro, né, já fique retida ali na parte de cima do filtro. E dentro do filtro a gente vai ter o carvão ativado. O que o carvão ativado vai fazer? Ele consegue reter essas partículas de sujeira. Então a água que ela cai ali para baixo, né, na parte de baixo aí do filtro, que ela vai sair de dentro ali do filtro com carvão ativado, ela já vai estar livre dessas substâncias, dessas impurezas que a água adquiriu ao longo da distribuição. É importante falar também, galera, que é o seguinte: o filtro ele não mata micro-organismos. Então, por exemplo, se a caixa d'água estiver muito suja, mesmo filtrando a água, pode ser que essa água contém ali algum micro-organismo que possa causar alguma doença. Na dúvida, pode ser adicionada, né, em alguns litros de água, uma gotinha de hipoclorito de sódio que ajuda a fazer a desinfecção dessa água. É claro que, se a pessoa mantém a caixa d'água, por exemplo, limpa, né, é, a parte de tubulação de água da casa ali limpa, né, sem estragar ali, sem colocar algo na água que possa prejudicar a sua qualidade, só a filtração já vai ser o suficiente.
Ah, professor, mas eu não tenho filtro, na minha casa não está com filtro, ou o filtro quebrou, o que que eu faço? Como é que a gente vai beber água? Uma maneira é ferver a água, porque a fervura da água irá ajudar a matar potenciais micro-organismos. O problema é que impurezas, algumas impurezas, simplesmente ferver a água não vai adiantar. Então, o ideal é que se use o filtro. E aí, galera, se a água não for tratada, se não tiver saneamento básico, a gente pode ter algumas doenças ali transmitidas por essa água não tratada, né? Então, uma delas existem várias, uma delas é a esquistossomose, que ela é causada pelo plateuminto, um verme chamado Schistosoma mansoni, e os principais sintomas são irritação na pele, coceira, febre, calafrios, tosse, dor de cabeça, dor de barriga, dores nas articulações e dores musculares, tá? Como é que é o ciclo dessa doença? Os ovos dos vermes que vivem no intestino, né? A gente está vendo ali o macho e a fêmea, vão sair nas fezes. Se essas fezes com os ovos chegarem a um local com água, um rio, um lago, as larvas, chamadas de miracídios, vão eclodir desses ovos e elas vão nadar ali na água. Se houver espécies de caramujos que são reservatórios dos Schistosoma mansoni, esse miracídio ele entra no caramujo, sofre novas transformações, né, novos processos de divisão e geram larvas que nós chamamos de cercárias. A cercária sai do caramujo, ela consegue penetrar na pele de alguém que esteja ali nadando naquele rio, nadando naquele lago, e depois de passar por alguns órgãos do corpo, ela vai se alojar no intestino, vai dar origem novamente ao indivíduo adulto, tá? Então, nesse caso, qual seria importante, né? A rede de captação de esgoto para poder permitir que essas fezes não cheguem sem nenhum tratamento em corpos de água, né, em corpos d'água como rios e lagos, e também o controle biológico das espécies de caramujos que vivem naquela região, tá? Para saber se ali há risco, né, de proliferação da esquistossomose. Outra doença que é muito importante da gente tomar cuidado é a leptospirose, né? A leptospirose ela é causada por uma bactéria chamada de Leptospira interrogans, que aí no desenhozinho está representado por esses filamentozinhos aí roxos, né? A bactéria Leptospira. E os sintomas da leptospirose são parecidos com a gripe, febre, dor de cabeça, dor no corpo, mas ela pode evoluir para casos muito graves de que pode causar a morte do indivíduo, né? Então ela é uma doença muito séria. Qual o risco dela, né? A Leptospira interrogans, ela geralmente vai estar na urina de roedores, né? Principalmente de ratos. E aí, se a gente entrar em contato com água contaminada com urina do rato, a gente pode pegar a leptospirose. Mas você pode dizer para mim, ah, professor, mas como é que eu vou entrar em contato com água misturada com urina de rato, né? Como que isso vai acontecer? Geralmente isso acontece muito em enchentes, né? Chove muito, enche, né? Infelizmente, alguns lugares tem enchente. E o que vai acontecer? Aquela água que está ali na rua, ela vai se misturar com a urina dos ratos que estão nos bueiros, no esgoto. E ali, se a pessoa for nadar naquela água, for passar pelaquela água, ela pode sim se contaminar com a leptospirose. E não só a gente, os animais também, né? Nossos cachorrinhos, por exemplo, podem vir até morrer com a leptospirose. Por isso é importante a gente vacinar os cachorros, porque com a vacinação a gente evita que ele pegue leptospirose, preserva a vida do cachorro, mas também preserva a nossa vida, porque o cachorro, uma vez contaminado, pode vir a contaminar os seres humanos também. Então é isso, galera. A gente vai ficar por aqui hoje. A aula é curtinha, tá? Não esqueçam de fazer as atividades. Qualquer dúvida é só falar.